Gustavo. Quanto tempo, hein, esse pessoal, hein? Deixa eu ver aqui, Leandro, Pedro Henrique. Bom, gente, lembrando a vocês, antes de eu começar a corrigir os deveres sobre concordância nominal, e vou comentando caso a caso, acho isso importante para a gente ir fixando as regras de concordância nominal. Antes de eu fazer isso, eu quero lembrar que vocês devem continuar a leitura, já que o Matheus facilitou, né, cedendo aí a obra em PDF. Ai, gente, desculpa, eu tô falando do nono. Ai, eu achei que estivesse entrando no nono agora, lindinhos. Me desculpem, tá? Ah, meu Deus, eu jurava que eu estivesse entrando no nono. É a pressa, cheguei correndo. Fui à feira aqui, cheguei correndo e já fui entrando afobada, achando que fosse. Professora, tem pouca gente, porque o site está dando problema. Entendi. É mesmo, eu vi no grupo de professores, o 6º ano está doidinho, também não está conseguindo. Eu só consegui fazendo um truquezinho malandro, Pedro Henrique. Ei, querido, tenta ensinar seus colegas que esse truquezinho, entendeu? Coloca lá no WhatsApp da sua turma, porque às vezes é o jeitinho que falta para eles entrarem, tá bom? Aqui tem 6 pessoas, né? Luiz Gustavo, Pedro Henrique, você, né, querido? Carlos Eduardo, Júlia Oliveira, Leandro e Henrique, né? Saudades de Henrique, hein? Quanto tempo? Tem pouco... Isso aí. Gente, vamos ver se o pessoal consegue entrar, né? Eu estou querendo trabalhar com vocês o texto teatral. Deixa eu ver aqui. Será que o pessoal vai conseguir entrar? Entrou. Vitória conseguiu entrar, né? Gente, alguém tem notícias de Maria Vitória? Vou mandar o link, então, no grupo. É isso aí, Pedro. Manda o link que você conseguiu no grupo. De repente, é isso que vai solucionar. Acredito que sim. Né? Aí, Leandro entrou. Leandro já estava, né? Lucas Borges, Eduardo Gomes. Que bom que vocês estão conseguindo entrar, meninos. O que será que aconteceu hoje, hein? O link saiu atravessado hoje para entrar. Diz que um detalhezinho no link a pessoa não consegue acessar. Aí, Pedro Henrique, entraram pelo link que eu mandei, eu acho. Tomaram. Então, tem aí Lucas. Entraram poucos, né? Lucas, Eduardo, João Carlos. Gente, ó, já tem 11 pessoas. Heloísa Luz, né? Entrou agora. Acredito que a gente consiga, né? Então, gente, a gente estava falando, aula passada, sobre teatro, né? Heloísa, me ajuda aí, Heloísa Luz, Heloísa Schultz, né? Não? Eu acho que sim, entraram as duas. Ah, não, só uma mesmo. Só Heloísa Luz, né?
Gente, Heloísa Luz, me ajuda aqui. Eu corrigi os exercícios da página 296 sobre teatro, sobre o bem-amado. Corrigi esses exercícios? Você lembra? Eu corrigi de Serra. Estou em dúvida sobre vocês. Página 296. Página 296. Aí. Esse aqui é o capítulo 10. Capítulo 10. Pedro Amorim, que bom, conseguiu entrar. Júlia Schiavo, legal. Gente, Júlia Schiavo, bom dia, querida, que bom que você chegou. Gente, eu acho que eu tenho essa correção aqui para fazer antes de nós entrarmos no próximo texto teatral para nós corrigirmos. Eu queria que alguém me dissesse, porque eu corrigi de Serra, eu estou em dúvida se eu corrigi aqui. Eu anotei aqui na apostila que eu corrigi de Serra, mas de vocês eu não anotei. Eu corrigi os exercícios referente àquele texto do bem-amado, aquele texto teatral do bem-amado. Eu corrigi essa página 296, gente, que é capítulo 10. Vejam aí se eu corrigi, por favor. Não? Então, vamos corrigir. Eu pedi esses exercícios numa aula, assim que nós, né? Vamos corrigir? Pega aí seu lápis, por favor, uma borracha. Deixem aí para nós corrigirmos, fazendo um favor. Vamos lá? Olha só, rapidinho. E aula que vem eu gostaria que vocês treinassem a leitura do texto teatral do capítulo 11, que é Jardim dos Capuleto. É um capítulo, né, do texto teatral Romeu e Julieta, um clássico da literatura inglesa, Shakespeare, mas também uma história mundialmente conhecida, é uma referência literária, então é bom que a gente tenha também, e não é uma historinha, é o texto na íntegra, né? É o texto original, tá bom? Então eu quero ler com vocês. Na próxima aula, gostaria então que vocês... vou até colocar aqui, enquanto o pessoal está se organizando aí para correção desses exercícios da página 296, para a próxima aula, tá? Então, vou colocar só isso, tá? Treinar a leitura do texto dramático, quer dizer, o texto de teatro, né? Dramático, o Jardim dos Capuletos, Jardim dos Capuletos, Jardim dos Capuleto. Não sei se tem 2 L's ou... Não, um L só. Capuleto. Como é nome italiano, né? Para a próxima aula, treinar a leitura do texto dramático Jardim dos Capuleto. Beleza? Esqueci de colocar aí as aspas no final de Capuleto. Tá bom, queridos? Então, para a próxima aula, treinar essa leitura. Por quê? Tem umas palavrinhas, é um texto que acaba ficando um pouco mais formal, porque é um texto do século XVI, 17, tá? Final do século XVI, início do século XVII. Então, a linguagem ela é formal, com certas colocações pronominais, mas é um texto extremamente romântico, lindo. As pessoas às vezes falam comigo, eu não entendi muita coisa não, porque o vocabulário, mas quando nós lermos, vocês vão entender. Tá? É formal, mas ao mesmo tempo é belíssimo, é envolvente, é um texto romântico, muito bacana,
sempre tem, por exemplo, em capitais assim, capitais não, em países assim que tem uma cultura muito efervescente, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos pegar assim Nova York, que tem a efervescência cultural lá, sempre você vai encontrar um musical como Fantasma da Ópera, sempre vocês vão encontrar um teatro como de Shakespeare, geralmente tem ou Romeu e Julieta, ou tem também Hamlet, né? Então, são obras mundialmente conhecidas, né? E que ficam em cartazes por anos, assim, sabe? Mais de 20 anos, 30 anos, está ali em cartaz. Não sai sabe? Porque na verdade, é uma cidade cosmopolita, né? Circulam por ali, por exemplo, em Nova York, pessoas de todas as nacionalidades, e elas procuram esse tipo de entretenimento, né? Teatro, coisas dificilmente a gente tem certas peças no nosso país, na nossa cidade, enfim, tá bom? Não tem problema não, tá, Ana? Chegou agora, desculpa atrás. Eu sei, linda, tá dando problema. Alice, bom dia, saudade de vocês. Professora, você pediu as atividades do capítulo 9? Eu tô na 10, tá? Eu tô na 10. Sim, eu corrigi, né, do capítulo 9. Coloquei aqui, corrigido, Cariacica e Serra. Página 286, Pedro Henrique, eu corrigi, tá bom? Eu corrigi, beleza? Até falei sobre as rubricas aqui, tá joia? Eu tenho que fazer esse dever de novo. Então tá, eu tô agora aqui no dever do 10, do capítulo 10, beleza, gente? Aqui, eu tenho aqui, olha só, questão número 1, falando sobre teatro, né? O texto teatral, que é tão vivo, né? A gente praticamente vê, entre aspas, a história acontecer na frente da gente, sabe? A gente pensa assim, eu não vou conseguir me envolver, é diferente da tela, do cinema. Não, é incrível quando você senta e você começa, a história tem que ser, né, lógico, tem que ser um texto muito bem amarrado para criar uma verdade e a gente acompanhar. Aliás, os meninos, quando chegam ao segundo ano, eu já coordenei algumas peças de teatro, agora está parado esse projeto no segundo ano do médio. É muito legal, os meninos apresentam. Heloísa Luz está aí, Heloísa Luz não, Heloísa Schultz, né? O irmão dela apresentou teatro, é profissional, fica tão bom, é uma coisa muito bacana, todo mundo interage, é fantástico. Cada ano eu ficava mais encantada com os grupos, né, que montavam o teatro, os grupos, os alunos, né, do segundo ano do médio. Ficava cada vez mais profissional, mais bacana, sabe? Tudo, gente, cenário, figurino, sonoplastia, tudo muito bacana. Parecia que a gente estava com uma companhia de teatro profissional, bacana demais. Teatro é muito legal. Eu acho que eu passei para vocês algumas peças que vocês podem acessar, né? Se eu não passei, depois me falem que eu vou tentar mandar para alguém daí para colocar no grupo de WhatsApp, tá bom? Tem musicais como Fantasma da Ópera, não sei se eu mandei só para o Oitavo de Serra, não mandei para cá, mas se eu não mandei, eu vou mandar para alguém dessa turma, e aí coloca no WhatsApp, me informem aí, tá? Se vocês estão lembrados. Ó, Lian entrou. Lian, parabéns pelo seu aniversário, viu, querido? Estava muito lindo em tantos colegas e colegas, né? Bacana demais, querido. Quantas homenagens foram feitas para você, né? Nas redes sociais, eu vi como você é querido, né? E é mesmo, né? Lindas, lindas mensagens, merece, viu, querido? Tudo de muito bom para você, tudo de muito bom para você,
tá? Fique sempre essa pessoa alegre, contagiante, né? Anima sempre a turma, sempre tem pensamentos positivos, gosta desse jeito seu, viu, querido? Tudo de bom. Então, gente, aqui, ó, página 296, né? Aqui, olha só. Número 1. O excerto que você leu faz parte da obra O Bem Amado, né? No enredo, quer dizer, o tema da história, quando a gente fala em enredo, né, o tema da história, Odorico Paraguaçu, prefeito eleito de Sucupira, uma cidade pequena do litoral da Bahia, lógico que uma cidade, né, tá aqui, fictícia, né, não existe esse nome de cidade no sul da Bahia, não, tá? Em nenhum lugar da Bahia, né? Luta para levar adiante uma promessa feita em campanha. Que promessa ele fez à população? Né? Ele fez a seguinte promessa: ele prometeu construir um cemitério, porque todas as pessoas que faleciam em Sucupira tinham que ser enterradas no cemitério da cidade mais próxima, né? Isso era para eles era uma desonra, uma vergonha, né? Então, questão número 1, a construção do cemitério, tá? De Sucupira, tá bom? Número 1 é isso. Ai, Maria Vitória, que bom você tá aí. Vitória também estava aqui, né? Tá joia, gente. Então, vamos lá. Número 2, Odorico. Então, gente, quem entrou agora, Davi, Maria Vitória, a resposta da número 1, página 296, né? Capítulo 10, página 296. Resposta 1, a construção do cemitério, né? É uma história bastante intrigante, movimentada, né? E apesar de ser um pouco engraçada, a gente não pode perder o humor por trás dele. Tem geralmente alguma crítica social, política, e tem uma crítica política muito séria aqui, né? Feita aos políticos que prometem e não cumprem, né? Aqueles políticos que desviam dinheiro de obras, né? Ei, Eduardo, deixa eu colocar aqui. Esse negócio é muito quente. Pode falar, Eduardo. O meu tio está batendo martelo aqui. Sobre, Eduardo, só para avisar? Para avisar? Ah, tá, querido, mas não vou escutar. Se for barulho, não vou, porque você não abre o áudio, né? Então não vou escutar. Muito barulho, né? Ah, coitada, é para você mesmo que não está entendendo a aula, né? Isso, né? Entendi. Não dá para você mudar de ambiente, não? Se estiver na sala, vai para o quarto. Se estiver no quarto, vai para a sala. Vai para um cômodo da casa onde o barulho fique menos perturbador, né? Sucupira é uma árvore? Não, Henrique. Sucupira é uma cidade da Bahia na obra O Bem Amado. Na verdade, essa cidade não existe. Verdadeiramente falando, não existe. Existe na obra O Bem Amado, dizendo que é uma cidade da Bahia, tá bom? Eu estou no quarto, entendi, Eduardo. Ixi, nem sei como te ajudar, querido. Vai tentando aí ver como é que você pode resolver. Hã? Tá bom, então olha só. Eduardo, a aula está sendo gravada. Qualquer coisa, se você perder algo importante, é só depois você rever, pega a aula do dia 1º, né? E aí você consegue revisar, beleza? Eu não posso fazer nada além de te dar esse conselho, meu lindo, tá bom? Porque aí o barulho é aí na sua casa, né? Às vezes aqui em casa também incomoda o cachorro latindo. Mas vamos lá, questão número 2. Odorico representa um tipo de político muito comum em várias cidades brasileiras, o demagogo. Né? Consulte um dicionário e transcreva em seu caderno o significado dessa palavra. Sabe o que é demagogo? Não tem pedagogo, né? Pedagogo, ele conduz a criança, ele orienta a criança. O demagogo é aquele que tenta
conduzir, né, o povo, né? E ele tenta conduzir de uma maneira bastante aqui, o demagogo, bastante pejorativo, é bastante negativo, tá? Quando a gente fala, o fulano é um demagogo, sabe? Ele tenta ludibriar as pessoas. Aí, ó, líder de um grupo político representativo. Esse é um primeiro sentido, mas se você for pegar pela etimologia, pedagogo, pede quer dizer criança, né? É um radical, pediatria, tá vendo? Pede, gogo, né? Que conduz. Então, conduz a criança, pedagogo, né? Orienta. Quando você pega demagogo, conduz o povo. E é o que o político representa, né? Então, ele seria um líder, né? Ele é um representante do povo. Só que ele, na verdade, a gente entende que um segundo sentido para demagogo é aquele sujeito que vamos dizer assim, ele representa o povo, mas ele conduz o povo dentro de uma visão muito negativa, né? Ele engana, ludibria, sabe? Então, vamos lá. Letra B, comprove com passagens e informações que você tem sobre o enredo da obra, que esse é, de fato, o perfil do prefeito, tá vendo? O perfil do prefeito de Sucupira. Ele promete, né? Ele quer enganar o povo, o discurso, qualquer discurso que você pegar aqui dele, você vai ver que ele é um demagogo, né? Olha bem, vou pegar aqui da página 295, quer ver? Lá em cima, primeira fala dele, é preciso garantir o depois de amanhã para ter paz e tranquilidade, né? No agora, quem é que pode viver em paz, mormentemente, que é uma palavra inventada, né? Sabendo que depois de morto, defunto vai ter que defuntar 3 léguas para ser enterrado. Se ele vem com uma conversinha, sabe, para tentar convencer o povo de que a proposta dele, que ele vai ser um sujeito que vai cuidar bem da cidade de Sucupira, primeiro fazendo aquilo que eles consideram mais urgente, né, que é a construção de um cemitério. Né? E, na verdade, ele não é bem esse exemplo de ética. Né? A gente sabe, quem já leu essa obra, O Bem Amado, quem já assistiu algum capítulo, sabe, uma série que passava na Globo, passou. É lógico que tem a obra também. Quem já assistiu, porque eu sei que tem gente que tem agora canal, é o quê? Globoplay, você consegue acessar esses programas bem antigos, né? Quem conseguir, quem tiver, dá uma olhadinha, é uma figura muito representativa. Esse Odorico, prefeito de Sucupira, ele representa o que há de pior no político brasileiro, aquele que promete, aquele que vive com um sorrisinho no cantinho, né, do rosto, mas está ali desviando dinheiro, deixando a população na pior situação. Né? Então, ele sempre foi assim. Essa obra, inclusive, O Bem Amado, foi proibida na época da ditadura militar. Mas eu lembro que nos anos 80 passava esse seriado O Bem Amado, que foi transformado em seriado toda semana, igual tinha esse programa A Grande Família, toda semana, também era assim O Bem Amado. Tá? Muito interessante, porque um show de denúncias, sabe? Denúncias sobre políticos, sobre uma série de situações sociais. Gente, eu estou, Pedro, na questão número 2. Olha só, 2A. Consulte um dicionário e transcreva em seu caderno o significado dessa palavra, demagogo. Olha, o Tiago colocou aqui. Se você quiser, tá aqui, ó, Eduardo. Letra A, líder de um grupo político representativo. Só que dentro de um representante muito negativo, tá? Um representante negativo, que tem um discurso de enganar o povo, um demagogo, tá? Ele vem com um discurso pronto, de benfeitorias, e ele só atrapalha. Letra B, comprove com passagens e informações que você tem. Eu falei agora, letra B. Olha aqui, ele promete aqui, ó, nessa página 295, lá em cima, Odorico, é preciso garantir o depois de amanhã. Olha que discurso
né? Mas, assim, é aquele que promete e depois não cumpre. Ele, nessa história aqui, ele cumpre. Eu acho que aqui não fica totalmente assim. Ele cumpre, mas ele desvia muito dinheiro dessa obra, tá? No livro, no original, ele desvia muito dinheiro e depois o jornalista da cidade ele começa a investigar, né, o desvio desse dinheiro, sabe? Ele é desmascarado por esse jornalista. É só lendo a obra mesmo para vocês verem. Bom, lá, Grande Família, toda quinta, é isso aí. Então, o Bem Amado era assim, ele tinha um dia da semana, todo dia daquela semana, por exemplo, toda quarta-feira ou toda terça-feira, eu não lembro mais, né? Mas, assim, passava semanalmente. E era um programa muito assistido também, muito, né, vamos dizer, esperado pelos telespectadores, porque é muito bem feito, né? Um escritor de primeira chamado Dias Gomes, né? Já morreu há um bom tempo, mas é um bom, era um bom escritor, tá? Então vamos lá, questão 2, A e B já falamos. Questão 3, segundo o prefeito, o futuro de todos nós é o Campo Santo. O que ele quis dizer com essa afirmação? Campo Santo é uma expressão campo mesmo, campo santo. Quer dizer, é sermos enterrados, né? O destino de todo mundo é o cemitério, e foi isso que ele quis dizer, né? Tá bom? A questão 3, então, que ele quis dizer que nada é mais certo, assim como 2 e 2 são 4, você não pode ter outro resultado, né? Uma coisa que é certa para todo mundo é, né, vamos dizer assim, ocupar um dia que seja bem tarde, bem velhice mesmo, o cemitério, tá bom? Número 4. Logo no início do excerto, Odorico diz: meus conterrâneos, vim de branco para ser mais claro. Olha bem isso, como se usar uma roupa branca fosse sinônimo de ética, de dizer a verdade. Olha bem como é que ele é demagogo, não é? Ele quer, dentro de um discurso muito fajuto, só uma população muito simples do interior, sabe? Com baixo grau de escolaridade, para acreditar num sujeito assim, vim de branco para ser mais claro. Brincadeira isso, né? Letra A, explique o jogo de palavras proposto nessa construção. Assim como uma roupa clara, ele também trazer transparência, trazer verdade para o discurso, para aquilo que ele fala. Pura demagogia, né? Mas quem for cremado não fica no cemitério. Ah, concordo, Pedro. Eu não sei. Tem gente que joga as cinzas fora. Joga assim, fora não, querido. Joga em algum lugar bonito, né? Mas tem gente também que deixa numa urna, chamada urna, e deixa lá no cemitério. E daí, né, paga o aluguel daquilo ali, da onde ficam as cinzas. Não sei, tá? Mas eu acho que é isso. Tem gente que joga no mar, quando sabe que a pessoa gosta muito, sempre foi uma pessoa apaixonada pelo mar, aí vai lá, lança, né? Tem gente que é chique, né? Vai de helicóptero, né, Eduardo? Joga as cinzas, é muito bonita essa cerimônia, né? Tem gente que não, olha, Jorge Amado, a esposa dele, Zélia Gattai, Jorge Amado é um grande escritor brasileiro, né? Escreveu várias obras importantes aqui, dentre elas passa alguma novela aí, é obra dele que foi transformada em novela, Tieta, né? Nesses canais aí da Globo, não sei se é Globoplay, se é ao Viva, não sei. Às vezes as pessoas comentam comigo. Jorge Amado, ele pediu para jogar as cinzas dele numa árvore, numa, sabe, árvore frutífera, eu não lembro qual, do pomar da casa dele, e a esposa dele fez isso. Jogou as cinzas ao redor ali daquela árvore frutífera, eu não lembro mais qual, mas eu lembro dessa informação, sabe? Enfim, era um lugar que ele gostava muito, que ele amava, aquele pomar, que ele cuidava, enfim, ele fez esse último pedido para as cinzas, para que as cinzas fossem depositadas ali junto àquela árvore
frutífera, que eu não lembro mais qual era. Gente, continuando aqui, número 4A, né, explica o jogo de palavras como se ele, usando uma roupa branca, fosse passar mais verdade ainda à população, assim como a roupa branca, as palavras dele também transparentes, né? É brincadeira isso, né? Mas vamos lá, letra B. Considerando a forma como Odorico se expressa, né? E é uma maneira muito popular, ele é muito, eu acho um sujeito muito, assim, vamos dizer, parece que muito popular, mas, ao mesmo tempo, ele cria muitas palavras, ele inventa palavras para dizer que ele é elegante, que ele tem estudo, e, na verdade, não é nada disso, né? Ele vem de uma família que tinha algumas posses, mas ele não estudou, né? Tanto é que ele inventa palavras, ele tenta ser elegante, ele tem essa marca, né? Então, essa característica dele. Mas, olha só, considerando a forma como o Odorico se expressa, ele conseguiu atingir esse objetivo? Sim, gente, a população acreditava nele. Infelizmente, a população passou ele foi vereador, depois ele foi candidato a prefeito. Isso está lá no texto aqui também. Quem não leu a obra, mas tem essa parte aqui também. Ele conseguiu convencer a população e se tornou prefeito também, tá? Número 5, chamamos de neologismos. Olha o que eu acabei de falar. Neo quer dizer novo. Logismo, log, conhecimento. Então, é palavra nova. O processo de criação de novas palavras na língua para designar novos objetos ou novos conceitos. A gente não pode usar uma palavra sem ter essa autorização, vamos dizer, dos membros de uma academia, por exemplo, de letras, que vão propor a todos os países que estudam a língua portuguesa, que tem a língua, né, como idioma. Então, não é uma coisa simples assim, não, tá? A palavra inventada, lógico que na literatura vale tudo. A palavra inventada, a literatura não tem compromisso com a gramática, nem com regras gramaticais, tá? O neologismo, ele figura bem no texto literário, ele traz a caracterização de um povo que não tem uma língua, que não estudou muito e que inventa palavras, às vezes é até divertido, mas lembrando a vocês que a gente não pode inventar palavras, por exemplo, ir para uma prova de português, para qualquer prova e inventar uma palavra, tá certo? Não deve. Se você tiver dúvidas sobre aquela palavra, substitua por uma que você tenha certeza de que de mesmo, né, que seja sinônima, a palavra sinônima, que você conheça, né, tenha certeza sobre ela. Então, olha só, número 5, depois que a gente viu que ele também tem essa característica de inventar palavras, 5A, a criação de novos advérbios, olha bem, por meio de acréscimo de sufixos, mente, por exemplo, né? De fato, na língua, faz parte do estilo de linguagem usado por Odorico. E a gente analisa tudo, né, numa pessoa. Quando você quer conhecer de fato uma pessoa, saber até o caráter dela, como é que eu vou inventar uma coisa, né, para enganar os outros? Vou inventar uma palavra. Esse povo realmente é um povo sem cultura. Eu estou falando assim, com muita... gente, com muito respeito, né, ao povo, mas infelizmente às vezes a gente percebe que é um povo sem cultura para acreditar num tipo de político como esse. Infelizmente, o povo não tem acesso a um estudo de qualidade, às vezes nem estudar, o mais importante, numa cidade de interior assim, geralmente as pessoas começam a trabalhar muito cedo, né, não continuam os estudos, precisam garantir o sustento da família. Infelizmente, né, essa situação ainda acontece nesse país, tá? Não foi resolvido isso, não. Você vai no interior do Brasil, você encontra muito isso. Então, aqui está pedindo o seguinte, 5A, retire do texto exemplos desses recursos. Ele inventa uma palavra usando o sufixo mente, para frentemente, quer dizer, de uma maneira progressiva. Ele queria dizer isso, com progresso, né? Com vitória, enfim. Ele diz assim, para frentemente, vou até colocar aqui como está escrito no texto, essa palavra não existe,
para frentemente, palavra inventada por Odorico Paraguaçu, né, nesse texto, e aí, tanto é que até sublinhou aí de vermelho. Tem também uma outra palavra que eu vou pegar aqui agora, que ele também mormentemente, mormentemente, né? Ele usa essa palavra, olha, ele usa assim, quem é que pode viver em paz mormentemente, né? Sabendo que esse mormentemente dele, parece que ele usou assim, tipo, quem é que pode viver em paz? Seria atualmente, nesse momento, né? Sabendo que depois, eu acho que ele usa como se fosse um marcador de tempo, não sei, nesse momento, alguma coisa assim, ele aproveita, ele viu que esse sufixo, né, forma palavras, mas não dá para eu inventar, sair inventando sem mais nem menos, né? Então ele traz esses dois aí, questão número 5, para frentemente, mormentemente, ele inventa essas palavras. Então a 5A tá aí, 5B. As palavras do quadro a seguir foram empregadas por Odorico. Releia o contexto em que elas apareceram e explique o significado de cada uma delas. Neologismo, defuntar. Né? Defuntar quer dizer, ele transformou num verbo. Eu acho que é mudança, você virar defunto, quer dizer, você, né, porque ele usa aqui nesse contexto, sim, olha, quer ver? Se não me engano, está bem aqui em cima também. Olha bem como é que ele inventa palavras. É aqui mesmo, nesse trecho que eu estava aqui, é preciso garantir o depois do amanhã para ter paz e tranquilidade no agora. Quem é que pode viver em paz mormentemente, tipo assim, no tempo atual, sabendo que depois desse tempo agora, você vai virar morto, defunto, vai ter que defuntar 3 léguas para ser, vai defuntar 3 léguas para ser enterrado, né? Esse defuntar aqui, no sentido de virar defunto e ser enterrado 3 léguas, né? Vai ter que defuntar, né? Então, olha só como é que ele inventa palavras, né? Virar defunto, defuntar. Namorismo. Olha bem, não é namorismo, essa palavra não existe, apesar de ter esse radical de namoro, né? Tem esse, até o R, você virar namorismo só porque tem paisagismo, por exemplo, esse sufixo ismo, né? Não serve, por exemplo, para namorar, né? Então, nesse caso aí, namorismo, ele quer dizer para o ato das pessoas namorarem atrás da igreja, né? É isso que ele quis dizer. Namorismo, acabar com o namorismo, é o ato de namorar atrás da igreja, né? Bom, desconstrangidos, gente, desconstrangidos, né? Constrangimento é quando a pessoa se sente incomodado, né? Há um constrangimento, a pessoa fica incomodada, envergonhada ao mesmo tempo, constrangida com uma situação negativa. Aqui, ele disse desconstrangidos, no caso, despreocupados, tá? Ele diz assim, quer ver? Deixa eu ver onde ele traz essa palavra para a gente poder... Ele fala assim, eu prometi acabar com isso, eu fiz, eu prometi acabar com aquilo. Aqui, acho que a terceira fala dele na página 295. Mas eu vou fazer, os que votaram em mim para vereador sabem que cumpro o que prometo. Prometi acabar com o futebol no Largo da Igreja e acabei. Prometi acabar com o namorismo e o sem-vergonhismo, né, atrás do forte, acabei. Agora eu prometo acabar com essa humilhação para a nossa cidade, o namorismo, tá vendo aí? Que é ter que pedir a outro município licença para enterrar lá quem morre aqui. Eu vou cumprir, né? E ele diz essa palavra aqui também, desconstrangidos, né? Olha como é que ele inventa palavras, ele encontra algumas palavras dentro da língua, como des, né?
E aí ele usa de qualquer maneira, não quer saber se a palavra existe. Aqui, ó, no última fala aqui do Odorico, tá aqui, achei. Odorico, na última da página 295, botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que, para frentemente, olha aí essa palavra, vocês já poderão morrer, quer dizer, no futuro, né, próximo, vocês poderão morrer descansados. Como é que morre? Olha que redundância, morrer descansados. Dizem, né? Você morreu, o corpo já descansou, uma ideia está contida na outra, né? Então, dispensa, é uma ideia repetida, você dizer morrer descansado, né? Tranquilos e desconstrangidos. Desconstrangidos, eu entendo aqui, que a pessoa vai poder morrer tranquilamente, a pessoa vai poder morrer despreocupada que o corpo dela vai ser enterrado num lugar apropriado, né? Ok? Isso, sem constrangimentos, Heloísa, é isso mesmo. Ele quer dizer assim, sem nenhuma despreocupado, sem nenhum incômodo, sabe? Quando você fala assim, e você, vou te levar para qual hospital? Eu não tenho plano de saúde. A pessoa fica constrangida de dizer, incomodada e um pouco envergonhada pela situação, né? O que o governo deveria facilitar para todos, né? Acesso, já que pagamos, né, impostos, né? Então, você veja bem, desconstrangidos, a pessoa pode morrer despreocupada. Então, isso que a Heloísa também falou, sem constrangimentos, sem, vamos dizer assim, incômodos, né? Sem incômodos, né? Incômodos que causam vergonha, né? Poxa, eu não posso nem ser enterrado de uma maneira, vamos dizer assim, decente, né? Já pensaram nisso? Então, vamos lá. Questão número 6. Mestre Ambrósio é um velho pescador de origem humilde da cidade de Sucupira. A necesserto, excerto, cai muito no IFES essa palavra, no Enem. Excerto quer dizer um trecho literário. Excerto, um pedacinho de um texto literário. A necesserto, apenas uma fala sua. Veja, olha só o que o mestre Ambrósio fala. Olha bem como é que a gente percebe uma crítica através da fala simples, né, desse personagem. Seu doutor, olha como é que ele chama. Vê o Odorico falando de uma maneira diferente. Parece que é elegante, que ele tem muita cultura. Chama o Odorico de doutor sem saber a formação dele, né? Então, seu doutor, me desculpe. Olha, mas desde pequenininho que eu escuto falar nessa história de cemitério e a coisa fica sempre na conversa. Todo mundo acha que deve fazer, mas ninguém faz. Então aqui ele desmascara um pouco os políticos, né? Vamos ver a letra A. Mestre Ambrósio dirige-se ao prefeito como seu doutor. Considerando a origem do homem, o que esse tratamento pode indicar? Pode indicar que ele é uma pessoa muito humilde, chega falando com um pouco de receio, com um pouco de medo de falar, de cobrar alguma coisa de uma maneira mais clara, mais, sabe? Ele, na verdade, ele chega falando, seu doutor, como uma maneira, já se sentindo uma pessoa intimidada, revela-se a humildade dele, de ser uma pessoa sem estudo. Isso já revela que é uma pessoa muito simples, sem estudo, né? E ele não percebe que esse político é, na verdade, um grande enganador, né? Letra B, há na fala de Mestre Ambrósio, então você pode dizer letra A, que ele é muito simples, sem estudo, sem cultura. Infelizmente, a gente está verificando com muita chateação a gente verificar uma pessoa, né, que ele não tem, uma pessoa muito simples, sem estudo, tá? Letra B, há na fala do Mestre Ambrósio um desvio, a norma padrão, desculpe, né? Considerando o contexto em que a palavra foi empregada, seu registro pode ser considerado inadequado?
Não, tá super adequado, porque é dessa maneira que essa personagem fala, e a gente só percebe que não tem estudo, não tem cultura, através, por exemplo, da maneira como a pessoa fala, da maneira, às vezes, aqui não tem, a gente não está vendo a escrita, mas a maneira, desculpe, e a gente fala desculpe-me, né? E não é dessa maneira, quer dizer, ele é totalmente simples, sem cultura. E se o escritor Dias Gomes se não tivesse escrito errado, não passaria para nós, leitores, a maneira como esse sujeito, coitado, vamos dizer assim, fala por uma questão de, sabe, de falta de comprometimento político para oferecer, né, educação, saúde, em qualquer município, em qualquer cidade desse país, tá bom? Então, é uma grande denúncia social ver o grau de escolarização ou baixa escolaridade desses, né, dessas pessoas. Número 7. Há mais de uma maneira de formar o diminutivo em língua portuguesa. Podemos empregar os sufixos -inho, né, eco, ixa, né? Para referir-se ao jornal de Neco Pedreira, o autor optou pela forma jornaleco, é um diminutivo, só que nesse contexto ficou bem depreciativo, né? Aquele jornaleco seu, né? Considerando o contexto, o uso do diminutivo, nesse caso, agregou o substantivo jornal um sentido... desculpa, gente, acabei dando a resposta, né? De depreciação, tá? É como se a gente estivesse desconstruindo a imagem do jornal, classificando o jornal como um jornal de baixa qualidade, tá? Depreciar é você trazer uma imagem muito negativa, de baixa qualidade de qualquer empresa, né? Jornaleco, né? Esse eco. E cuidado com o inho também, sabe? Às vezes a gente fala, nossa, esse menininho é tão, né, tão bonito, menininho. Agora, às vezes você chega, tem gente que sobe o tom da fala, né, e se autoriza. Aquele menininho, né, e tudo, o tom também ajuda a determinar o sentido que você quer para determinadas situações, né? Aquele menininho metido, quer dizer, já ganha um tom não de carinho, mas de depreciação também, né? Tá certo? Cuidado com esses diminutivos. Letra B, 7A, 7B. O nome do jornal é A Trombeta. O que esse título sugere? Caso não saiba o significado dessa palavra, procure em um dicionário. Gente, trombeta, quem já viu até é um instrumento, né, que traz um som. Quem já leu até a Bíblia sabe dessa palavra. Então, e ecoa, traz assim um som muito alto, né? Então, chamar um jornal de trombeta, quem usou esse nome para um jornal, por uma associação de ideias, por uma comparação de ideias, queria que o jornal fosse aquele divulgador, aquele que chegasse a todas as informações importantes, né? Como se o jornal fosse porta-voz, vamos dizer assim, de todas as mazelas, né, que os políticos sempre provocam, né, nas cidades do Brasil. Queridos, olha só, 10h10, eu vou ter que sair agora, depois eu vou deixar o material de estudo para vocês, eu acho que eu tenho que deixar na quinta, se eu não me engano. É hoje, né? Então, vou deixar daqui a pouco o material de estudo à tarde para vocês. Não deixem de fazer, tá bom? Um beijo grande. Já deixei que tem que ler o texto, né? O próximo texto, tá joia? Beijão, até a próxima.